No devocional de hoje, nós encontramos aqui 8 versículos tratando sobre o cuidado com a embriaguez. Vamos ler Provérbios 23, versos de número 29 a 35. Para quem são uais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivos? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Cuidado com a embriaguez. Nós podemos olhar e eu creio que todos podem pelo menos compartilhar alguma experiência a respeito de alguém que era dominado pelo vício da bebida. Eu me lembro quando era adolescente, trabalhava em uma farmácia próxima à minha residência. Eram vários os bêbados que passavam pela rua e muitas vezes adentravam ali naquela farmácia. E eu me lembro que um deles, por sinal, tinha até um filho que era meu xará, mas mais novo do que eu. E aquele homem, ele vinha andando, zigue-zagueando no meio da rua, quase sendo atropelado, e muitas vezes alguém que estava do lado falava, é agora, é agora. E ele saía exatamente como esta cena descrita aqui. Há outros que nós podemos enxergar, ter esta visão deles, a respeito deles, quando nós lemos a respeito aqui dos olhos vermelhos, acerca daqueles que apanharam. E, de fato, eu tenho até um amigo que tinha um pai nessa situação e foi espancado ao ponto de morrer. Então, a palavra aqui é exatamente esta. A exortação, o alerta é cuidado com a embriaguez. E o que nós podemos aprender olhando para esses versículos aqui, uma primeira coisa muito importante é que temos que ter muito cuidado. Há pessoas que são fascinadas exatamente pelo copo brilhante, pela taça, pela cor da bebida e até mesmo pelo cheiro daquela bebida. Mas o versículo 31, ele traz esse alerta. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo. Tome cuidado. Uma outra coisa que retrata esses provérbios é a maneira como aquele que bebe é visto. No versículo de número 29, ele dá uma descrição, falando, olha, aquela pessoa que bebe é aquela pessoa que vive com seus ais. Né? É os ais dos pesares, são os ais das quixas, das brigas, das intrigas, das reclamações e até mesmo do ferimento, como eu mencionei na ilustração inicial. Como ele vê, como aquele que está embriagado vê o mundo à sua volta. A partir do versículo 33 até o versículo 35 está escrito aqui. Ele vê coisas esquisitas. Há anos atrás eu fui até uma residência conversar com alguém que procurava se libertar do vício da bebida, mas estava no estágio tão avançado que quando vinha a abstinência, ele via coisas na parede e a parede estava toda quebrada porque ele pegou a marreta e começou a bater porque ele via bichos subindo na parede. E aqui está dizendo, esses versículos 33 a 35, descreve como a pessoa embriagada vê o mundo à sua volta. Até mesmo o versículo 34 diz que até mesmo quando ele se deita, é como se deitasse no meio do mar. É como se deita no alto do mastro do navio. É uma pessoa que não tem equilíbrio. Mas, nos diz o versículo 35, você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então
então voltarei a beber de novo. O que está dizendo esses versículos finais? Apesar de toda essa experiência dura, triste, a pessoa fica presa àquele vício. Apesar de toda a experiência amarga, e como muitos dizem, bebem para esquecer e depois que passa, tem algo pior, permanece a dor, mas ganha junto com isso a dor de cabeça, mas ele fica naquele ciclo. E são muitas as pessoas que estão aí à procura de se libertar de tal vício. Não caia nessa cilada. Cuidado, não se embriague. E como é que você pode vencer isso? Em primeiro lugar, a pessoa tem que nascer de novo. Ela tem que ser selada com o Espírito Santo da promessa para se revestir da armadura de Deus e cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz em Efésios 5:18. Não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então procure o dia de hoje. Ao invés de olhar para o lado da bebida, se encha cada vez mais do Espírito, através de uma vida de plena comunhão com o Senhor. Faça isso hoje e certamente você vai manter o equilíbrio na vida espiritual e nas suas decisões no dia de hoje. Deus nos abençoe e que tenhamos essa disposição de servi-lo e adorá-lo com nossas vidas.